Estamos de volta com mais um encontro do curso de Django API REST. No terceiro encontro, a gente vai criar o nosso projeto Django, um projeto comum de Django, no qual no andamento do nosso curso nós vamos implementando a arquitetura padrão REST no nosso projeto, tá? Eu estou aqui no Debian, a gente vai primeiramente criar o nosso projeto. Eu fiz uma particularidade, eu coloquei na pasta documentos uma pasta chamada curso. E dentro dessa pasta curso eu vou criar o projeto. Você pode criar onde quiser. O comando para criar um projeto é Django admin start project, nome do projeto. Eu vou dar no caso o nome da escola, o nome do nosso projeto, porque seria um projeto simulando um sistema de uma escola, tá? E ali eu concatenei dois comandos porque eu vou entrar no projeto. Então, só executo eles, a gente já tem aqui o escola. Se eu der um tree, a gente vai ver a arquitetura de diretórios e arquivos. Então, a gente vê que dentro da pasta escola, existe outra pasta com o mesmo nome do nosso projeto, ou seja, a escola, com os arquivos de configurações de Python. Fora dessa pasta, a gente tem o manage.py, que é o motor do Django. Dentro da pasta do projeto, a gente tem os arquivos de configurações do projeto, que são arquivos de configurações globais. Como a gente vai trabalhar no projeto em si, a gente vai dentro desse projeto criar uma aplicação chamada cursos, tá? Com o comando Django admin start app, nome da aplicação, no caso cursos. Tá bem? Criamos. Se eu der um tree agora, a gente vai ver que o nosso projeto como um todo tem dois diretórios, duas pastas com seus respectivos arquivos. A pasta do projeto, que tem o mesmo nome do projeto que a gente criou, ou seja, escola, com os arquivos de configurações globais do projeto Django, e a nossa aplicação, que é onde a gente vai fazer toda a programação e desenvolvimento da nossa API REST, do nosso sistema RESTful, que a gente tem aqui os seus respectivos arquivos. Tá? Eu instalei no Debian o Visual Studio Code, que é o editor que eu vou utilizar. Eu recomendo que você utilize, tá? Se eu estou aqui, por exemplo, na pasta do projeto escola, eu dou o code ponto e executo, ele vai abrir o Visual Studio Code no nosso arquivo, aliás, no nosso projeto, tá? Então a gente vê aqui que tem duas pastas com seus respectivos arquivos. Pasta escola com os arquivos globais do projeto Django e pasta cursos, que seria a app, a nossa aplicação, que é onde a gente vai desenvolver o código. Tá? Eu vou deixar aqui o passo a passo nos slides para a gente ter uma ideia de como é o passo a passo ordenado da criação de um projeto Django comum. Tá? A primeira coisa que a gente faz, a gente vai no arquivo de configuração global settings.py. Esse é um arquivo com muitos comentários, porque o Django ele tem uma explicação onde que a gente consegue autoconhecimento, tá? Lendo os comentários a gente vai saber o que fazer no arquivo de configurações. Todos os comentários que estão em verde aqui você pode apagar sem problemas. Eu prefiro, tá? Eu primeiro os leio, mas depois eu os apago para saber mesmo do que se trata e deixar a codificação do sistema de uma forma mais limpa. Então são configurações, é um arquivo de configuração Python, onde que a gente tem variáveis globais, tá? Isso aqui são variáveis globais. Por quê? Porque elas são em maiúsculo. Então são globais porque englobam todo o nosso projeto, tá? De uma forma global. Eu vou deixar assim elas ordenadas. Então a gente tem linguagem, configuração de serialização de autenticação, banco de dados e tudo mais. O que nos importa nesse momento é o seguinte: nesse installed apps eu coloco como último elemento do array o nome da nossa aplicação, no caso é cursos, tá? Vai depender aí do nome que você colocou. Se você colocou os mesmos nomes que eu, vai ser o nome da aplicação cursos. A gente coloca no final desse array. Posso fechar o arquivo, voltar para os nossos slides, onde é que a gente vai criar as models, tá? É nesse arquivo models.py a gente cria nossas classes, as nossas models. E eu vou criar três. Uma chamada base, que seria a classe da base do nosso projeto, e outras duas, uma chamada curso, que o nosso sistema ele vai contar com cursos, e outra chamada avaliação, que seria meio que um sistema de avaliação, tá bem? E aí a gente vai codificar elas, começando pela
base do nosso projeto. Ela vai importar aqui algumas coisinhas, como por exemplo, do models, que a gente fez o import aqui em cima, a gente vai importar model, tá? Ah, inclusive vale lembrar, eu vou mostrar para você que eu coloquei algumas extensões no meu VS Code, tá? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, essas aqui são as principais. Se você quiser tirar um print, tá? Essas são recomendadas, eu não vou mostrar porque não estão instaladas. Mas as que estão instaladas são essas, tá? Quando eu instalo uma, por exemplo, algumas outras vêm como pré-requisitos, tá? Então, essa do Vue aqui a gente acaba não utilizando, mas as dos Django são essas. Se você quiser tirar um print para instalar elas no futuro, ficaria bastante interessante, porque elas nos ajudam e muito com relação à produtividade e fazem com que a gente tenha menos propensão a erros, tá bem? Fica mais fácil da gente desenvolver dessa forma. Primeiro, começando com a nossa classe, a nossa model base, a gente vai criar uma variável chamada criação. Ela vai pegar de models o date time field, então é um campo de data e hora que ele vai ser adicionado automaticamente, tá? Isso aqui tem que ser true. Além disso, a gente vai ter uma data de atualização, vai ser o mesmo caso, models date time field, também auto now true. Esse só auto now, tá? Ele não vai ser na adição. E também ativo, para a gente criar como base global, que depois a gente vai chamar no curso e também na avaliação essa model, tá? Por isso que eu coloquei o nome base, porque ela vai ser a base para a criação dessas nossas duas models. Falta só aqui a class meta abstract, que vai ser abstrata, é uma classe abstrata, true, verdadeiro, vai ser nesse formato. A segunda que a gente vai importar, então, a classe base, né? A gente já tem aquele import, não precisa ficar duplicando o código. A gente vai chamar, inclusive aqui também, e fica mais fácil pra gente. E que é o seguinte, a gente vai importar a classe base. No curso a gente tem título, que é de models, ponto. O título ele é um campo chamado char field. É um campo de texto. Eu vou colocar uma condição de tamanho, tá? Que ele tenha no máximo 255 caracteres. Mais que isso ele vai apontar um erro. E o nosso curso ele vai ter uma URL. Seriam basicamente cursos online. E aqui eu tenho inclusive um campo especial para um campo de URL, que ele vai verificar se estiver no formato de URL, aí ele vai aceitar. Se não, ele vai apontar erro e essa URL vai ter que ser única. Cada curso vai ter que ter uma URL específica, não dá para repetir, tá? Mais ou menos nesse formato. Seriam basicamente essas duas. Vamos criar a classe meta. E aí, ok, vamos colocar verbose ponto name. Vamos colocar ela como curso, tá? E aqui, name, aqui eu coloquei ponto, underline name, tá? Underline no plural seriam cursos. E aí a função str, tá? Self, ela vai retornar o que? O título do nosso curso, tá? É a função de construtor ali, que ele vai retornar o título do nosso curso. Basicamente isso. Agora a gente vai criar a classe avaliação, que é no mesmo formato. Ela vai receber um curso, então uma chave estrangeira foreign key, tá? Do que? Da classe, no caso da model curso. Let it name avaliações, só para a gente colocar isso aqui entre aspas, tá? Que é o valor string. On delete, ele vai deletar em cascade. Então, models ponto cascade, esse em maiúsculo aqui, tá bem? Seria isso o curso. Próximo seria o nome da avaliação,
models. Ponto. É um campo de texto, char field. Vou também colocar o tamanho de caracteres como 255, limite de tamanho de caracteres. A gente vai ter um e-mail também, que é do tipo models. Você vai pegar de models. Ponto. E-mail field. Tá? É nessa vantagem que existe o Django. E a gente consegue já fazer a validação dos dados de uma forma básica já na própria programação. Então fica bem fácil, a gente não precisa ficar colocando ifs ou coisas do tipo. Então a gente vai pegando tudo de models, tá? DjangoDB. Então models, ponto para comentário, vai ser um campo de texto, porque tem que ser um pouco maior do que o char field. Pode ser um em branco, tá? Ele aceita texto em branco. Você pode colocar como false, mas seguindo o padrão do que eu tenho. E por padrão ele vai ser em branco, tá? Por isso que eu já coloquei como disponível ali em branco. E vai ter uma avaliação. Por fim, vai ter que ser models, tá? É um campo decimal, como se fosse uma nota, tá? O máximo de dígitos 2, então seria de 0 a 10 no caso, e teria um campo decimal, tá? 1, por exemplo, 9,5, 8,7, você pode colocar aqui que seria 8,70, 8,700, eu vou deixar uma casa decimal só. E a gente vai criar a classe meta com o verbose name chamado avaliação, tá? Aqui eu posso colocar dessa forma que fica mais claro. Avaliações seria o seu plural. Ok, eu vou colocar aqui também o unique together, que seria algo diferente, tá? Que aqui ele já vai chamar uma listinha de e-mail de curso. Ele vai fazer essa relação unique together, e-mail e curso, e aí a gente chama a função de construtora str. Aliás, chamei a função errada. Pronto, daí que a gente vai colocar um retorno em uma expressão regular, nesse formato, tá? A gente vai chamar então self-name, nome, aliás, né, que eu coloquei em português. Então, o avaliador avaliou o curso, a gente coloca aí entre chaves a variável, então, nome do curso, seria curso, com nota, e aí a gente coloca self-nota, que seria avaliação no caso, tá? Nesse formato, eu vou só tirar aqui as aspas. Então a aspa começa ali depois do F, ele vai fazer um format, é o string format do Python, tá bem? Seria basicamente isso a criação dessas nossas models, das classes do nosso projeto base. Aí a gente precisa registrar elas nesse arquivo, tá? admin.py. A gente vai fazer o registro dessas nossas models. Como é que a gente faz nesse formato, tá? A gente vai fazer mais um import das models, tá? Tem um pontinho na frente porque é do projeto, os arquivos do projeto local. Então a gente vai fazer aqui import. Quais são as models? Curso e avaliação, né? Essas duas. Eu não preciso chamar o base lá porque na própria... tá? Eu não preciso chamar essa model também porque ele já importa dentro dessas models a model base junto. Vamos fazer o cadastro aqui, admin.register, tá? Nome da nossa model, curso. Aí a gente faz aqui, class, eu faço nessa forma, tá? Curso admin. Fica mais fácil da gente dizer que é o cadastramento de uma model no painel admin, tá? Que a gente já vai ver em seguida. Admin.modeladmin, que é o nome da nossa model, ok? Aí a gente faz aqui um list display para mostrar os campos, né, do curso. Título, então tem a URL, a criação
Então, a data de atualização está ativa ou não. Ok. Simples assim. Aí a gente faz o registro de uma outra aqui, admin.register, de avaliação, que é a nossa outra model. Aí vamos lá, class avaliação admin. Mesmo esquema, ele vai chamar de admin, model admin. Tá? O model admin, no caso, ele já está implícito aqui no admin. É uma model registrada no painel administrador. A gente vai fazer o mesmo caso aqui do list display, os campos agora no caso de uma avaliação, que são curso, nome, e-mail. A gente tem também a avaliação, que seria a nota, né? Avaliação, criação, atualização e ativo. A gente não colocou ativo, atualização e criação dentro da model curso, né? Aliás, nem dentro da model avaliação. Por quê? Porque elas já estão implícitas na classe base, tá? Na model base. E aqui a gente vai só importar, então a gente automaticamente está trazendo tudo que está dentro de base para avaliação e curso. Tá? Na base a gente só importa o que? Models, tá? É uma model. E aí, implicitamente, a model a gente também, né, importa nas classes, nas models, curso e avaliação. É recursivo, tá? Nesse formato. Aí a gente fez o registro, tá, no painel administrador dessas nossas models. Agora a gente pode executar, ok? Eu tô aqui no VS Code, eu posso vir aqui novo terminal, ou eu digito Ctrl Shift e aspa, no caso aqui seria crase, tá? Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui. Ctrl Shift crase, ele vai abrir um terminal para nós dentro da pasta do nosso projeto, tá? Se eu der um true aqui, ele vai mostrar os arquivos do nosso projeto. Eu vou deixar ele aqui embaixo, só vou dar um clear para limpar. E aí a gente faz a execução, a gente vai criar as nossas migrations, que seriam os arquivos de base de dados. Então, qual que é o comando? Python 3 manage.py, que seria o arquivo de motor do Django, make migrations, tudo junto. Sim, eu tô colocando aqui entre chaves, tá? Agora que eu notei, eu tava no embalo, são parênteses, claro, porque é o que a gente coloca, tá? O que eu tava vendo ali é registrado como lista ou tupla, tá? Tupla seria o que? Uma linha de base de dados. Eu tava dando uma olhada, para mim deu esse erro aqui, porque eu coloquei errado o texto atualização. Pensei alguma coisa não estava certa. Eu vou rodar aqui de novo o Make Migrations e ele vai criar aqui uma pasta chamada Migrations. Então a gente tem aqui o arquivo, eu vou mostrar aqui para você, de banco de dados, de base de dados do nosso sistema, do nosso projeto, ok? Então a gente fez o registro, eu corrigi aqui no caso o meu erro de português, e aí a gente vai executar essas migrations com o Python 3 manage.py migrate, tá? Dessa forma. Então ele vai criar tudo o que é necessário para questão de banco de dados e tudo mais. A gente também vai criar um usuário para a gente entrar no painel de administração do Django com esse comando, Python 3 manage.py create super user. Você pode dar o nome que você quiser. Eu vou dar o meu nome, Matheus, e vou colocar endereço de e-mail, não é necessário, e uma senha. Vou repetir. A senha é muito pequena. Vou permitir dessa mesma forma, tá? Então, eu criei o meu super usuário. Vou executar o projeto. Como é que eu executo o projeto Django? Python 3 manage.py run server, tá? Dessa forma. E aí eu vou poder acessar o nosso projeto em localhost. Você pode colocar o seu IP por extenso ou dessa forma. Na porta, aliás, aqui ó, na porta 8000. Vou te mostrar aqui. Então, o projeto está em execução. E aí eu vou colocar, como a gente estava no painel de administrador, a gente bota /admin e a gente vai entrar no painel administrador do Django.
Vou colocar aqui as minhas credenciais que eu criei do superusuário. Senha, coloquei 1, 2, 3, 4. Aliás, é outra senha. Tá. Aqui, pronto. E aí eu tenho as coisas nesse formato, ok? A gente tem o painel de administração do Django, que foi onde a gente cadastrou aqui no admin as nossas models, tá? O que a gente vai fazer? Vamos cadastrar. A gente tem avaliações e grupos. A gente pode fazer logout aqui, inclusive, tá? Estou no usuário que eu cadastrei, o Matheus. Então vamos cadastrar uma avaliação, ela já vai mostrar os nossos campos, ativo, qual que é o curso. Então a gente precisa cadastrar um curso primeiro, vamos lá. Adicionar curso, qual que é o título? Vamos colocar teste 1, URL, http, ubisoft. Botar assim, curso1.com. A gente pode salvar, tá? Vamos cadastrar mais um curso, o curso 2. A gente coloca aí o ubisoft.github.io que salva. Ok, agora a gente vai vamos adicionar duas avaliações, uma vou selecionar do curso 2. Então você pode ver que o próprio painel de administração do Django nos favorece nesse contexto. Vou colocar aqui o meu e-mail, inclusive, e uma avaliação 2.3, tá? Porque ele deixa uma casa decimal. Duas ele já não vai autorizar. Salvar e continuar. Vamos adicionar outra, tá? Do curso teste 1, AV 22, e-mail. Você pode colocar um e-mail fake, tá? Mas ele vai fazer a validação, então tem que ter o arroba.com. Arroba.com. Eu vou colocar aqui um comentário e avaliação. Esse cara aí tirou 10. Então, não dá. A gente precisa colocar um e-mail válido. .com. E aí a gente tem que colocar aqui 9.7, por exemplo. Tá? Nesse formato. Salvando e adicionando. Então nós temos duas avaliações e dois cursos, tá? A gente já fez esse teste, né? Nosso projeto em Django na base, ele está funcionando. Agora a gente precisa fazer a conversão para API REST. Eu vou dar um Ctrl C aqui no nosso terminal para encerrar a execução do Django e vou fechar ele na lixeirinha ali. Eu vou excluir o nosso terminal, o nosso bash, nosso shell. E agora nós vamos fazer a conversão do nosso projeto comum de Django para uma API. Primeira coisa, a gente precisa ir novamente lá no settings.py e colocar o REST Framework, tá? Que seria o cadastro do Django REST Framework ali no nosso projeto. Como é que a gente faz? REST Framework, o DRF, REST Framework, tá? Ok? Não precisa colocar vírgula se é o último elemento do array, da nossa lista. Cadastramos então o REST Framework no nosso projeto. A partir de agora ele vai se comportar como um API REST. Vai ser um Web Service RESTful. Agora a gente vai configurar as rotas, tá? As URIs do nosso projeto de uma forma global, tá? Então a gente vai lá na pasta do projeto, ou seja, escola, URLs, porque existem duas, tá? A gente vai criar as rotas locais, que são só para aplicação curso, e as rotas globais, que é esse arquivo, que a gente pode apagar aqui o comentário, que são as rotas para todo o projeto, para todas as aplicações globais, de uma forma global, que englobam todas as rotas que o nosso projeto vai compor, que as nossas aplicações vão compor. E aqui a gente vai fazer o cadastro de algumas rotas, tá? Em primeiro lugar eu vou colocar aqui um import também do include, para a gente configurar mais rotas aqui. Esse admin eu vou deixar, eu vou criar duas rotas, ok? Primeiro a gente vai criar aqui, ó, a API para a gente acessar, tá? /v1. Por que /v1? Seria a versão 1 da nossa API, faz parte daquela padronização para que o nosso sistema, o nosso web service seja RESTful. Então eu não vou poder colocar v1/API, até pode, tá? Mas não seria de acordo com a convenção padrão. Então é API barra a versão dela, v1. Aqui a gente vai modificar, a gente vai utilizar um include ali que a gente importou, da onde? De cursos, tá? Que é o nome da nossa aplicação.
Se você trocou o nome, a gente precisa modificar, tá? Botar o nome da aplicação, ponto, o arquivo URLs, tá? Dessa forma. Ok. E aqui a gente mantém esse. Vamos criar mais um aqui. Eu vou tirar a vírgula no fim. Uma rota, uma URI de autenticação, tá? Que a gente vai fazer autenticação no Django. A gente vai usar aqui o include novamente. Que vai ser o que? O REST Framework, tá? REST Framework ponto URLs. Nesse formato, tá bem? API V1 include cursos URLs, o admin do site URLs e uma rota, uma URI para autenticação, que eu coloquei como alt e include REST Framework.urls. Dessa forma, tá? De forma global. Agora eu vou executar novamente o projeto. Python Trace Manager Py Run Server. Vamos executar aqui o Django. Então, e aí a gente se encontra nesse erro. Por quê? Porque o arquivo chamado URL dentro de cursos ainda não foi criado. Eu vou simplesmente colocar um comentário aqui e vou executar novamente o servidor, tá? E ele vai abrir aí o Django. Posso dar um Ctrl Enter aqui que ele vai abrir pra gente. E aí a gente coloca o seguinte, localhost barra login, tá? Que seria o login. A gente vai fazer o login no Django, novamente no painel de administrador, mas agora é o painel de administrador do Django REST Framework. Então ele funciona dessa mesma forma, só que agora no modo API REST. Aqui não tem problema porque a gente está ali na parte de Django REST, tá? Mas a gente fez aqui autenticação de login e ele entrou, ok? Aí se a gente colocar autenticação de logout, ele também vai fazer o logout, ó. Tá? Posso voltar lá para o home, Django administração, que seria o painel de administração a partir de agora, não do Django base, mas do Django REST Framework, tá bem? O próximo passo é a gente criar a serialização, a autenticação das nossas models, tá? O model serializer que a gente utiliza é uma função do Django REST que converte objetos Python para JSON e vice-versa, tá? Objetos JSON em Python. Então aí a gente vai fazer aquela conversação do sistema com a linguagem de marcação para a gente gerar JSON e interpretar JSON, para a gente consumir a nossa API. Primeira coisa, a gente cria dentro da pasta da nossa aplicação um arquivo chamado serializers, no plural, .py. Serializers.py é o arquivo de serialização que a gente vai fazer, tá? Nesse arquivo de serialização a gente vai colocar algumas informações, tá? Do REST Framework a gente vai importar um módulo chamado serializer, tá? Seria para serialização, e das models do nosso projeto local, as nossas models curso e avaliação. A gente vai criar duas classes, tá? Duas models serializadoras, avaliação serializers, tá? Eu coloco dessa forma, serializer. E também a gente vai criar o class curso, tá? Que são as duas models que a gente está importando. Serializer. Depois a gente programa. A gente vai importar de serializers o model serializer. Em ambos os casos. Ok? Vamos começar então aqui pela avaliação serializer. A gente vai colocar aqui class meta diretamente, a gente não vai colocar nenhum atributo específico. Aqui a gente vai colocar o seguinte, extra kwargs, que seriam os argumentos, que a gente coloca chaves, aí sim, e-mail. Tá? A gente vai levar essa questão de e-mail. Write only, tá? Isso aqui a gente tem que colocar entre aspas, simples, write only.
ok, true. Model, avaliação, que seria a nossa model, tá? A nossa classe, fields, que daí são os campos dela, tá? Que são vários, que a gente coloca entre parênteses, tá? ID, e nesse formato a gente vai colocando curso, nome, a gente tem o e-mail, comentário, a gente tem avaliação, criação e ativo. Tá? Ok? Ó, ID, curso, nome, e-mail, comentário, avaliação, criação e ativo. A gente colocou aqui no Quarks o e-mail, tá? Isso aqui tem muito a ver com a questão de usuário autenticado, tá? Então aqui a questão de escreverá somente, tá? A parte do e-mail. Isso aqui é questão de proteção e serialização, o mesmo a gente faz. A classe meta diretamente no curso serializer. Então aqui a gente coloca a classe meta, mas aqui a gente não tem o tratamento do e-mail. A gente coloca direto já a nossa model, a nossa classe, que seria o curso, classe relacionada e os campos dela. ID, título, URL, também tem a data da criação e se ele está ativo ou não. Seriam esses os campos. Seria essa nossa serialização, nosso tratamento na questão de autenticação para o Django REST, ok? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um arquivo de views, tá? Ele está aqui dentro da nossa aplicação, e aí a gente vai criar as model serializers através do mecanismo API Views, tá? Isso aqui a gente no futuro vai trabalhar em cima disso. Por enquanto nós vamos fazer de uma forma mais simples, de uma forma no caso mais manual, tá? Então aqui a gente vai fazer vários imports, aqui, ó, from REST Framework, a gente vai .views, que a gente está trabalhando com views, a gente vai fazer o import da API View, que é o sistema que a gente vai trabalhar, from também REST Frameworks, agora para a parte de resposta, por causa daquela questão de conversão de JSON, tá? A gente vai importar o response, e também do REST Framework a gente vai importar o status, para a gente ter algumas ideias com relação a isso. Pouco a gente vai usar a questão do status. Aí a gente vai importar as nossas models, né? Tem um ponto na frente ali de models, porque é do nosso projeto local. Então, quais são as models, curso e avaliação. E também a gente vai importar a serialização, que são aquelas duas que a gente criou, as models curso serializer e avaliação serializer. Seriam essas duas, e aí que a gente vai criar uma view para curso, API view, tá? Ele vai importar o método ali de API view, a função, a ferramenta, e a gente vai criar uma para avaliação. Avaliação API View. Você pode colocar o nome que quiser, tá? Eu coloco sempre nessa questão, porque aí as coisas ficam mais simples da gente entender, da gente referenciar. Então é importante. Aqui a gente vai colocar o get e o post, que a gente vai referenciar nesses arquivos. Primeiro a gente vai fazer o get para ambas, tá? Self, e a gente vai solicitar uma requisição, uma request. Lembra que a gente falou no encontro passado sobre requisição e resposta do servidor? A gente vai fazer nesse mesmo formato, aqui, mesmo caso, tá? Uma função, uma definition para get self request. Tá? Depois a gente trabalha da avaliação. Primeiro a gente vai começar com a do curso. Então a gente tem cursos, que a gente vai chamar o objeto curso ou object all, que a gente vai chamar os dados, no caso de um curso, o serializador, serializer, seria variável, seria do curso serializer, e aí o que a gente referencia? Cursos, tá? Podem ser muitos, tá? Many true. Então, para que pode ser mais que um.
É isso que a gente vai referenciar. E um return. O return response, né? Que seria a resposta do servidor. O que seria na resposta? Os dados serializados. Serializer.data. Nesse formato, tá bem? O mesmo a gente faz para avaliações. Avaliações, por que eu coloco no plural? Pode ser mais de uma avaliação. Pode ser uma, nenhuma ou mais de uma. Avaliação.objects.all. Aí a gente vai fazer o serializador de novo, serializer. Seria avaliações serializer, que é o que a gente fez. De quem? Avaliações, que está aqui, né, sendo referenciado nos dados do objeto. Podem ser muitos, many true, senão seria many false, né, se ele não aceitasse. Mas a gente vai aceitar mais de uma avaliação, tá? Nesse formato, e a gente vai colocar aqui a nossa resposta do servidor, response, tá? Que seriam os dados serializados. Nesse formato, tá? Seriam essas duas funções. Curso API View, avaliação API View, tá? No caso ali, como eu coloquei, a API View receberá a request e devolverá a response. Aí a gente vai na verdade, colocar aqui, criar o arquivo de rotas locais. Então, dentro da nossa aplicação, a gente vai criar o arquivo urls, no plural, .py. E dentro desse arquivo, a gente vai colocar as seguintes informações. From Django, urls, import urls. Aliás, no caso, pets, né? Que a gente vai importar nas urls. E das nossas views locais, import as que a gente criou. Curso API View, também avaliação API View. Aí aqui a gente coloca o URL patterns, no plural, é uma listinha. Então a gente vai colocar duas rotas, tá? Ou seja, dois paths. No primeiro, a gente vai colocar a URI cursos, tá? Quando a gente coloca lá no final da URL /cursos, ele vai chamar de curso API View as View, como uma visão para que a gente tenha o resultado na tela. De que nome? Name cursos. Nesse formato, tá? E a segunda, a gente vai chamar de avaliações. Então essa aqui seria a listagem das nossas avaliações e dos nossos cursos. Tava dando uma olhada, claro, faltou a vírgula aqui, né? Nesse formato. Então a gente tem aqui o arquivo de URLs locais, a gente já fez ele. Criamos a serialização, rotas locais, tá? Que seriam as que compõem nossa URI. Agora a gente precisa fechar aqui, para a gente não se confundir, nós vamos nas rotas globais. Então, dentro da pasta do projeto, URLs globais, eu vou descomentar esse cara aqui. E aí a gente vai habilitar, tá? Quando a gente coloca API /v1 o que a gente tem aqui, cursos ou avaliações, ele vai ter que ou listar cursos ou listar avaliações. A gente ainda não pode inserir nada, porque a gente só tem os métodos gets para esse nosso caso. Então a gente vai executar aqui o nosso projeto com o run server. E aí nós vamos acessar as nossas URLs, tá? E aqui nós chegamos no seguinte erro, porque está faltando aqui referenciar nesse caso, tá? Dessa forma. Aí a gente vai entrar na listagem dos cursos e aí a gente pode trocar, tá? A gente pode colocar avaliações, que vai mostrar aí as avaliações. Eu só tenho o método get, tá? Eu posso mostrar em JSON comum. Aqui ele mostra o próprio Django REST Framework, ele me mostra as coisas de uma forma mais formatada, tá? Aqui eu tinha feito o login, você pode ver que eu tô logado, a gente pode fazer o logout, e a gente tem tratamento de erro com relação a isso que a gente vai fazer mais pra frente, tá? Com relação ao e-mail que a gente fez o keyargs lá também, aí a gente tem esse tipo de tratamento, tá? E agora a gente criou então o método get, vamos criar o método posts, tá? Os métodos posts, eu vou dar um Ctrl+C aqui para
parar o serviço do Django por enquanto, a gente vai lá nas views e a gente vai criar a definição de posts para nossas ambas classes, que é o seguinte: def post, tá? E aí o que a gente vai pegar no post? Self e também uma request, tá? A gente vai pegar uma requisição também para ambos os casos, então, avaliação e cursos. Eu vou dar um enter aqui e vou separar um pouquinho mais isso para a gente não se confundir. Ok, então, primeira coisa, a gente coloca a serialização, serializer, curso serializer. Aí a gente vai colocar aqui os dados, tá? Porque isso aqui vão ser dados que entram na API, que a API vai jogar para dentro. Então, a gente vai requisitar, tá? Data é request, o que? Os dados, ponto data. Então, curso serializer data igual a request ponto data serializer ponto. A gente vai fazer a validação, tá? Se ele é válido, então a gente vai colocar aqui a raise exception true. E a gente vai salvar, tá? Se passa da validação. Aqui nesse caso, se ele não passar da validação, ele já vai cair fora. Então, se ele passar da serialização, ele vai salvar. E aí, o que a gente faz? Retorna com a resposta do servidor. Response. Que seriam o que? Os dados serializados. Ponto data. Mas aqui a gente tem mais algumas coisas. Lembra que a gente trabalhou os status de HTTP? Se o servidor responde com o código 200 é porque deu tudo ok, 201. Então aqui a gente coloca também o status. Status, tá? Ponto. Aí vão ter todos os códigos aqui. Então vamos lá, HTTP, vou pegar aqui o 201 criado. A gente vê o nível 2 dos códigos de servidor. O 200 quer dizer que a requisição foi ok. O 201 quer dizer que a requisição foi ok e o objeto algo foi criado. A requisição 202 quer dizer que a requisição foi ok e esse algo foi aceitado. Então, como é um post, a gente criou, tá? A gente inclusive pode colocar outras coisas. Eu vou só colocar aqui para gente, para eu poder te explicar. A gente está respondendo o requisitante, no caso, o servidor está respondendo com os dados serializados, ou seja, o Python converte em JSON, tá? E manda. A gente não precisa necessariamente responder com isso, a gente consegue colocar também uma mensagem, tá? Mensagem. E aí a gente pode colocar, por exemplo, nesse formato. Aqui na verdade aqui ele vai ter que ser aspas duplas, né? Mensagem e dizer assim, criado com sucesso, tá? Porque o primeiro parâmetro da resposta é o conteúdo. Então o conteúdo ele pode ser uma string simples, como nesse caso, tá? E a gente pode colocar mais coisa, tá? A gente vai ter que colocar, claro, que é o conteúdo seguido do status. Aí a gente vai colocar o status e tudo mais. Mas a gente também pode colocar as coisas nesse formato. Vamos fazer isso aqui só para manter o padrão. E aí eu vou comentar, tá? Para ele não executar junto com o projeto. A gente pode fazer umas coisas um pouco diferentes. A gente pode colocar variáveis, por exemplo, chamado id, tá? E aí a gente pode pegar dados de uma determinada posição. Seria serializer.data, ok? Aonde que eu quero o id do nosso curso, tá? Nesse formato. Serializer seria data no id. O curso seria o título, então, né? Serializer.data título, ok? E daí, depois disso, eu colocaria o código de status nesse formato, certo? Então eu tenho essas formas aqui de responder o que nos requisita. Então é assim que o servidor ele acaba fazendo a resposta. Fizemos o post do nosso curso. Agora a gente vai ter que fazer o post para avaliações. Então a gente faz o mesmo caso. Serializer, tá? É um copia e cola. Eu vou escrever por extenso aqui, mas seria avaliação serializer
a data, né, os dados requisitados, é um request data, ponto data, a gente vai fazer a validação, e dentro dele o raise exception, true, mesmo caso que de cima, só vai mudar, no caso aqui, para cursos seria então o serializer.save no caso, para cursos no caso ele vai ser a avaliação serializer. E aí a gente vai colocar a resposta do nosso servidor, return response. O que a gente coloca aqui? Os dados serializados, ponto data, seguido do status, tá? O código de status, que é um status code de 201 também, de criado, ok? Nesse formato, a gente tem então as nossas respostas do servidor que a gente fez nesse momento. Então, criamos o arquivo de serialização, onde a gente faz o tratamento dos dados, a gente cria as views, tá? Para a gente poder fazer a resposta para o requisitante, informamos as URLs e criamos o método post, tá? Então, aí a gente pode abrir lá o nosso terminal e executar o projeto, tá? A gente vai ver que está funcionando e eu vou colocar aqui, eu vou copiar o URL para ser mais fácil. E a partir de agora, o próprio Django REST Framework ele nos coloca aqui um campo para autopreenchimento com o método post, ou seja, foi o que a gente colocou aqui, as funções de post. Então eu posso criar um novo curso, tá? Só que eu tenho que informar no método in application.json. Então, tá application.json selecionado, eu vou criar aqui um pequeno arquivo de JSON, um pequeno conteúdo de JSON chamado curso teste ubsocial, dá para colocar assim, curso ub.com, e vou submeter. Então, ele vai criar um novo curso, ele vai retornar, segundo o que nós colocamos aqui com o código 201, tá? O servidor fez a resposta. Ó, 201, o que você requisitou foi feito, no caso feito, tá? E criado, por isso 201. Os métodos permitidos, get, post, read options, tá? Em especial o get post, que a gente fez o post, é um conteúdo do tipo application.json, então a gente requisitou algo em JSON, recebeu a resposta em JSON, foi aceito e aqui estão os conteúdos. Inclusive ele criou automaticamente, como a gente colocou na programação ali, a data e hora da criação e também ativo como true, tá? A gente pode fazer mais, a gente pode fazer uma avaliação também. Avaliações, tá? Então a gente pode criar uma avaliação. Vamos criar uma aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Eu só vou tirar o ativo e o criação porque são dados automáticos. Eu vou colocar uma nota 9. Nome é do curso 1 e o ID aqui a gente não pode colocar, né? Então a gente tem que fazer dessa forma. E o post. Ó, daí ele inclusive deu uma bad request. Por quê? Porque o campo e-mail é requisitado, a gente não informou o e-mail, ou se a gente tivesse informado o e-mail de uma forma incorreta, ele vai mandar aqui o resultado de erro, tá? Porque é um 400, tá? É um erro do lado do cliente que fez uma requisição ruim, ele não requisitou da forma como deveria ter requisitado, tá? Então são esses os tratamentos que a gente tem e é dessa forma que funciona. Inclusive se você vier aqui aonde que a gente tem o servidor executando, ele vai dar o feedback aqui em log pra gente, tá? De uma forma simples, é assim que a gente cria um projeto em JSON e é assim que a gente adapta ele para a arquitetura REST, para tornar ele um sistema, ou seja, um web service do tipo RESTful, ou seja, que segue a arquitetura REST. Nos próximos encontros a gente vai aprimorar esse sistema com os próximos métodos, os próximos verbos HTTP da arquitetura REST. Mais informações você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io. Todo esse conteúdo e o projeto estão lá no meu site. Um abraço e até o nosso próximo encontro.